Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 48ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 4 de julho de 2018. O tema da 48ª edição do nosso programa é... Hoje, o Contas na Hora completa um ano de existência. Não perca os melhores momentos deste programa para acompanhar na segunda parte. Na primeira parte do nosso programa, vamos ouvir a razão da existência deste programa, dos contabilistas e perceber qual, na verdade, tem sido o impacto do Contas na Hora no seu dia-a-dia e que utilidade tem. Vamos também saber que tema os contabilistas gostariam que fosse retratado no programa. Bom aniversário. Estamos em festa. Hoje o nosso programa Contas na Hora celebra o primeiro ano de existência. Foi num dia como hoje, em 2017, arrancávamos com a primeira edição deste programa, uma iniciativa da OCPCA visando criar uma plataforma de comunicação para que os seus membros pudessem interagir e ter conhecimento de questões importantes para a profissão. Vários debates foram realizados, muitas entrevistas e reportagens e hoje, na segunda parte, te daremos um resumo dos melhores momentos do primeiro ano. De seguida, vamos começar por ouvir a razão da nossa existência, os contabilistas. Hoje convidamos vários contabilistas para ajudarem-nos a perceber que impacto tem este programa no seu dia-a-dia. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Estimado ouvinte, marque na sua agenda. A OCPCA organiza na próxima quarta-feira, 11 de julho, mais uma edição das Quartas na Ordem. Durante a atividade será feita uma apresentação sobre a Lei do Investimento Privado, buscando compreender seu enquadramento geral, mas com algum enfoque a nível das questões fiscais e contabilísticas. A preletora é a jurista Lenisa Sampaio. Participe. Ora. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Num dia como hoje, era emitida a primeira edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa foi criado para criar mais um canal de comunicação aberto a todos os membros e interessados em questões que tenham impacto sobre a evolução da contabilidade no país, desde a educação, formação, legislação e interação com os parceiros como a AGT e demais organizações nacionais e internacionais. Por ora, vamos avançar com a escutação dos membros da OCPCA sobre a importância deste programa. Está conosco a Conceição Fernandes, é membro da OCPCA número 2015-1133 e honra-nos com a sua presença nos estudos da LAC para ajudar-nos a traçar a estratégia do Contas na Hora para o próximo ano. Bom dia, Conceição Fernandes, e seja bem-vindo ao Contas na Hora.
Bom dia, Cristina Silvestre, muito obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos a sua presença nesta manhã na LAC. Hoje estamos em festa, a classe de contabilistas e peritos contabilistas, mas gostávamos que nos dissesse que nota atribuiria ao Contas na Hora de 1 a 10 e porquê. Bem, mais uma vez parabenizar o Contas na Hora. É um programa muito interativo, muito importante para nós contabilistas. Eu considero que de 1 a 10 vou dar um 9,75, que equivale a um 10 praticamente. Perguntou-me se... Por que dá o 9,75? Por ser interativo, por ser educativo, por ser informativo, por completar mais informação aos contabilistas, veio numa altura apropriada, já tarde, porque nós já existimos há bastante tempo e fazia falta termos esse suporte em termos de informação e de conhecimento que o programa nos transmite. Quais são os pontos fortes e fracos deste programa? Eu vou começar pelos fracos. Eu acho que o nosso tempo de antena é curto. Eu acho que os nossos temas são muito quentes, muito importantes. Eu fico sempre com a sensação que ficamos a meio do debate. Então eu ia dizer que mais meia horita dava-nos um jeitinho. Eu apelava lá para que ponderasse essa sugestão. Os aspectos positivos são imensos. Eu ouço o programa e sempre que não ouço vou buscar a internet, o site, onde está disponível. E a informação que nos é transmitida é de submaneira importantíssima. Nós às vezes tomamos conhecimento de aspectos que até certo ponto não tínhamos segurança total. Impostos, contribuintes, formas de pagamento, de repartições fiscais, onde se dirigir. São todos aspectos que de alguma forma facilitam também a burocracia pelo qual os contabilistas passam para exercer a sua atividade. Então sim, é positivo por esse aspecto, pela informação. Que impacto tem o Contas na Hora na vida dos contabilistas e que temas gostaria de ver abordados neste programa? Um tema que gostava muito que nós abordássemos aqui, que ainda não ouviu, anda à espera, ansioso, se calhar é no próximo e não é. Pronto, queremos ouvir e é mesmo para o realizador agendar. Bem, o impacto já sabemos qual é. Eu não vou dizer alguma coisa específica, porque eu acho que o programa tem sempre o cuidado de apresentar cada vez pontos mais interessantes. Mas nós estamos num processo ainda de algum ensino, alguma parte didática também aos contribuintes. Eu sinto que os nossos contribuintes, de uma forma geral, também ainda têm muito que aprender. Ainda têm que perder algumas culturas, a questão dos impostos, de onde pagar, por que pagar. Essa pedagogia para os contribuintes, acho que deve ser sempre posta em cima. Eu acho que é um aspecto que tem que ser sempre posto em consideração. Pois fica aqui esta recomendação, termos aqui também um espaço de quando em vez de abordar o contribuinte, estar aqui a puxar pelos contribuintes, porque ainda existem muitos contribuintes à margem, puxá-los para encarnarem a cultura contabilista e fiscal que está em vigor em Angola e é para todos seguirem. Exatamente. Conceição Fernandes, muito obrigada por essa participação. Esperamos contar consigo nas próximas edições. Obrigada, doutora. Obrigada. Agora está connosco também o Décio. Décio Fernandes é o contabilista número 2015-1011. Décio, muito obrigada por nos honrar com a sua presença. Obrigado, Cristina. Já estava atrás há muito tempo. Teve que ser agora. É verdade. Muito obrigada. A mesma pergunta para si. Estamos em festa, é o primeiro ano do programa. O tempo passa rápido. Ainda ontem começamos, afinal já leva um ano. Por este período que andou a acompanhar, das poucas vezes que conseguiu acompanhar, que nota atribui ao Contas na Hora de 1 a 10? Bom, primeiro que tudo, bom dia, caros ouvintes, em especial para os colegas da profissão. De facto, estamos de parabéns hoje e agradecer desde já o convite, Cristina. Espero estar aqui mais vezes para apoiar-vos naquilo que puder. Relativamente à nota, eu dou um 9. Estou em plena concordância com a colega São Fernandes. E porquê é que dá 9? É um programa, sim, bastante interativo e de grande utilidade para os colegas da profissão, porque sabemos que há muita necessidade em termos de pedagogia. Há muita gente que tem necessidade de esclarecer determinadas dúvidas e não tem onde recorrer. Quais são os pontos fortes e fracos deste programa? Primeiro que tudo, eu não gosto de dizer pontos fracos, vou dizer os pontos menos bons. E a colega referiu o tempo de antena. Nós, relativamente ao tempo de antena, se formos
a pedir mais meia hora, vamos sempre querer mais meia hora e o tempo nunca vai nos chegar. Porque os temas são interessantes, são de bastante necessidade. Então, relativamente ao tempo, não sei se concordaria com isso. Relativamente aos menos bons, eu acho que o programa tardou a ser criado e aos benefícios, às vantagens que ela nos atribui. Relativamente aos pontos fortes, eu tenho a salientar mesmo os temas abordados e a interação com o ouvinte. Eu acho que nós podemos sempre melhorar, mas, doutora Cristina, estão de parabéns. A equipa Contas na Hora agradece. Já agora, que temas gostaria de ver abordado neste programa? Relativamente aos temas, vou tocar novamente na parte da pedagogia. E temos que ver um ponto muito importante que tem a ver com a humildade dos contabilistas para exporem as suas questões e verem essas questões solucionadas ou respondidas nos programas seguintes. Eu acho que deveríamos pender um pouco para essa parte. Mais um tema que eu gostaria de ver aqui debatido tem a ver com a consciencialização dos ouvintes, não os colegas da profissão, mas do empresariado, do contribuinte, sobre a necessidade e o papel do contabilista, pois há uma grande necessidade de valorização profissional e consciencialização do empresariado para a necessidade do contabilista no momento da criação da empresa, não no final de abril ou no final de maio, quando tem que entregar a declaração e pagar os impostos. Eu acho mesmo que em todos os programas deveria haver mesmo uma espécie de esse alerta para o contribuinte. Está aqui uma boa chamada de atenção. 5 minutos só de alerta para o empresariado nacional. Não vale a pena estar a desfilar pela cidade. Sou empresário. Nacional. Depois não tenho as contas organizadas por um membro da OCPCA. Técio Fernandes, muito obrigada por essa sua participação e esperamos contar consigo nas próximas edições do Contas na Hora. Também está conosco a Marinela Abreu, membro CPCA 2015-0418. Marinela, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da LAC para ajudar-nos a traçar a estratégia do Contas na Hora para o próximo ano. Bom dia e seja bem-vinda. Bom dia a todos e obrigada pelo convite. Agora vamos à vaca fria. Estamos em festa, a classe de contabilistas e peritos contabilistas. Gostávamos que, por favor, nos dissesse que nota atribuiria ao Contas na Hora de 1 a 10 e porquê? Eu atribuiria 9. Porque, como dizia um professor, 10, que nem o professor sabe para 10. Porquê que eu atribuiria 9? Porque, sendo um programa piloto, e foi uma boa iniciativa e foi muito bom. E quero parabenizar a todos os participantes deste programa, que serviu para que não só abordasse temas da contabilidade, mas também que abordasse temas da fiscalidade, que era um tabu para os contabilistas, e isso foi muito importante. E também serviu para a interação entre a contabilidade e a fiscalidade, porque a fiscalidade tinha como os contabilistas como um alvo sempre a bater. E esta interação entre a OCPCA e a AGT veio ajudar as empresas na organização e o país. Porque quando a empresa está organizada, quando os contabilistas organizam-se e ajudam as empresas, o que é que vai ajudar? Vai ajudar o país. As empresas pagam imposto. E isto, para mim, foi um ponto muito importante. E já agora, quais são os pontos fortes e fracos deste programa? Um dos pontos fortes foi essa interação entre a AGT e a OCPCA, os temas abordados, a formação de atualização dos contabilistas foi muito importante, porque eu, por exemplo, sou uma contabilista já de muito tempo e há muito tempo que não exercia contabilidade em si, né, porque eu exercia mais cargos de direção. E para mim foi ótimo fazer essa atualização e gostei muito e tenho participado. Nem sempre ouço o programa por motivos profissionais e ausências, mas sei os temas abordados, já se abordaram muitos temas e estou sempre que posso estou atualizada e é um ponto positivo para mim. Não vejo pontos negativos, não vejo. Antes pelo contrário. E que temas gostaria de ver abordado aqui no Contas na Hora? Temas da contabilidade, fiscalidade, não é? E também temas sobre ética profissional, principalmente em relação aos mais jovens.
que vão integrar. Portanto, nós somos de uma era mais antiga, que mais tarde vamos nos ausentar, e gostaríamos que esses jovens levassem essa profissão com honestidade, com integridade, e que não vissem a contabilidade como só um ganha-dinheiro, que trabalhassem com honestidade e que aprendessem também um pouco com os mais velhos, e também os mais velhos não vissem os jovens também como um empecilho, porque também nós vemos isso também. Muitos mais velhos têm medo da entrada dos mais novos, que lhes vão tirar o lugar, porque também nós aprendemos com todo mundo. Também queria pedir aos empresários, principalmente, que tivessem mais atenção a isso, que se organizassem mais as suas empresas, que não chamassem os contabilistas só no fim do ano, porque há muitos só quando estivessem apertados para pagar impostos, que chamam os contabilistas, só não, que eles se preocupassem mais com a contabilidade todo mês, para que eles possam realmente saber qual a situação real da sua empresa. E é um tema que o programa podia incentivar mais e abordar mais também no nosso programa. Abrir aqui um parênteses para os contribuintes, chamar a atenção aos contribuintes, os empresários que tenham que começar a bater a porta da OCPCA já na criação da empresa e não apenas quando chega a altura das declarações fiscais e contributivas. Marinela Abreu, muito obrigada pela sua participação aqui no Contas na Hora. Esperamos contar consigo nas próximas edições. Obrigada, deixou aqui recomendações pertinentes e vamos seguir todas as recomendações. Muito obrigada. E agradecer a Cristina, porque ela tem sido uma colega excepcional, que sempre que tenho dúvidas eu pergunto a ela e ela está sempre pronta para isso. Eu quero agradecer, e tem sido impecável. Qualquer dúvida que eu tenha, porque todos nós temos dúvidas, e nós temos um site, um WhatsApp, e qualquer dúvida que qualquer colega tenha, ela está sempre pronta para, esteja onde estiver, ela está pronta para responder. E muito obrigada, Cristina. Eu é que agradeço a atenção e o carinho de sempre. Também está conosco a Patrocina Guerreiro, é membro CPCA 2015-0262. Patrocina, mais uma vez, o nosso muito obrigada pela sua presença aqui na LAC. Já tem sido um habitué. Seja bem-vindo a Contas na Hora. Muito obrigada. Bom dia, Cristina. Bom dia, caros ouvintes. Agradecida eu por estar mais uma vez aqui no Contas na Hora. Nós é que agradecemos a disponibilidade de sempre. Estamos em festa, a classe de contabilistas e peritos contabilistas, mas gostaríamos que, por favor, nos dissesse que nota atribuiria ao Contas na Hora de 1 a 10 e porquê? Não vou ser como a Marinela, eu não gosto de cortar pontos. Eu vou de 1 a 10, eu vou dar 10. Vou dar 10 porque assim, nós passamos anos e anos no escuro, não tínhamos nada. Portanto, este programa chegou em boa hora, foi uma iniciativa muito boa. Criou muitas possibilidades aos contabilistas. Só para dizer que, graças ao Contas na Hora, houve uma interação maior entre os contabilistas. Houve possibilidade de se criar grupos de contabilistas de atualização para troca de informação, dúvidas. Houve mais interação entre os membros dos órgãos sociais da OCPCA, mesmo por causa de Contas na Hora também. Entre um e outro eu dou 10 e quero parabenizar principalmente a Cristina e todos os outros que fazem o programa. Graças a este programa nós tivemos interação com o empresariado nacional, tivemos interação com a AGT, tivemos interação com a sociedade em geral, porque não é só a AGT, não é só o contabilista, não é só o empresariado que ouve, a sociedade em geral ouve-nos. Porque eu basta sair daqui, toda a gente, o meu telefone não para. Olha, ouvimos e gostamos, afinal é o CPCA, existe uma ordem. Afinal, a ordem está mesmo a trabalhar, temos ouvido e é uma honra para nós. Nós aqui agradecemos a audiência toda que tem dado Contas na Hora. Já agora, quais são os pontos fortes e fracos deste programa? Cristina, a bom rigor, fracos não vejo nenhum. Fortes, há muitos. Muitos, vou-te dizer porquê. Fortes, porque tens uma mulher forte. Tens sabido levar a bom porto este programa. Tens tido temas neste programa muito pertinentes para a nossa profissão, tanto para a contabilidade como para a fiscalidade. Têm estado aqui membros da OCPCA, da AGT e têm estado empresários. O ponto forte deste programa é esta interação
Isto é bom para a nossa sociedade. Que impacto o Contas na Hora tem na vida dos contabilistas e que temas gostaria de ver abordado aqui? Vou lhe dizer que eu até tenho aqui algumas ideias. Nós podemos, portanto, atrair mais público, porque não é só o contabilista ou a AGT que está a ouvir o nosso programa. A sociedade em si, porque é uma forma da gente sensibilizar a sociedade. A sociedade quem é? Sou eu, é a Cristina, são os empresários. Então, nós estamos numa fase de reforma tributária. Vem aí o IVA. Então, precisamos de sensibilizar a sociedade neste sentido. Então, nós precisamos de atrair mais público, compartilhando conhecimentos técnicos aqui, para sair daqui para fora. Relevantes para o público, pretendemos ter como audiência. Também temos que criar conteúdos para atrair pessoas com dúvidas. Okay. Por exemplo, como fazer determinados cálculos, preparar matérias, apresentar declarações. Isso é muito importante, parecendo que não, nós pensamos às vezes que já sabemos tudo, mas todos os dias há pontos novos na nossa profissão. Sim. Nós temos uma Bíblia, que é a nossa legislação. Nós às vezes não lemos, aquilo é um livro muito grande. E às vezes só quando precisamos é que vamos ver um capítulo. Então, precisamos ter este confronto, perguntas e respostas. Há pessoas que dizem assim, há um consultor jurídico. Não, nós vamos ter o consultor de contabilidade e fiscalidade. Aqui podem estar técnicos da AGT e técnicos da OCPCA. Com perguntas diretas. Podem ser até perguntas via telefone, SMS, pode ser também por gravação. A Cristina vai colhendo dúvidas de determinados colegas e são respondidos aqui. Na altura. Também quero ver a troca de experiência entre contabilistas mais jovens com contabilistas mais velhos, porque a gente diz que a antiguidade é um posto. A antiguidade, sim senhor, é um posto. Mas a gente não se pode esquecer que às vezes há coisas que estão a evoluir. Por exemplo, nós temos muitos jovens hoje a trabalhar em seguradoras, em serviços bancários, que já estão em contacto permanente com as IFRS. E nós, por exemplo, não estamos ainda em contato com essas IFRS. Então há troca de experiências. Não podemos ter, é miúdo e vai ensinar, temos que tirar esse tabu. Aprendemos com toda a gente, até com bebês aprendemos. Então, era bom que se de vez em quando tivesse aqui no programa da Cristina pessoas mais antigas, faziam a contabilidade já no tempo em que havia aqui a indústria, até aqui a doutora Marinela, que nós trabalhamos no Centro de Contabilidade do Ministério da Indústria, numa altura em que a nossa indústria ainda estava a funcionar. Nós trabalhávamos para a Induve, nós trabalhávamos para a FATA, nós trabalhávamos para a Inacma, Mecanang, para a Vidru, a Mabor. A nossa indústria funcionava nos anos 80 e 90 ainda. Íamos às empresas. Sim senhora, sim senhora. Temos aqui enciclopédias. E trabalhava-se muito com contabilidade de custos. Nós trabalhávamos muito com contabilidade de custos, contabilidade analítica. Então é assim, Patrocina, nós para encontrar contabilistas mais novos, num telefonema conseguimos todos. Mais velhos, têm nomes a referenciar? Que mais velho gostava de ver a desfilar aqui no Contas na Hora? Tem nomes de muitos mais velhos aqui para desfilarem. O Dr. Carlos Silva foi quase nosso professor, foi mesmo quase nosso professor do centro assim. O Dr. Jorge Figueira também trabalhou connosco. O Dr. Candeias, da Sistec. Há muitos que já não estão cá, muitos que já estão na reforma, já saíram. Mas se tiver contato, se podemos falar com eles via telefone, não seja por isso, criamos condições para isso. As tecnologias de comunicação e informação tornam tudo muito próximo, por isso não haverá problema nenhum em falarmos com alguém que tenha estado aqui no início de tudo. Desta vida, da contabilidade e passarem aqui o seu testemunho. Temos alguns ainda estão. Temos o Dr. Carlos Cunha também. Patrocina, muito obrigada por essa passagem aqui. Essas recomendações todas vão estar em agenda. Vamos abordar todos esses temas, todas essas sugestões, são todas pertinentes. Aliás, são essas sugestões que tornam do que eu Contas na Hora, de facto. Outro apelo que eu gostaria também de, sem cortar a Cristina, portanto, criar curiosidade aos empresários. Não sei se será possível, por exemplo, termos de vez em quando um empresário. Podemos convidar até mesmo às vezes o presidente da AIA, uma das vezes. E não só empresários, através desses empresários, sensibilizarmos os outros empresários, porque as pessoas precisam de ser sensibilizadas, precisam de serem transmitidas pedagogicamente o que é a contabilidade e o que é a fiscalidade. Contabilidade não é fiscalidade, não é só pagar impostos.
Então, é nesta matéria que eu aconselho. Nós temos muita coisa para o nosso programa ficar cada vez mais rico, ainda melhor. Vamos sair de nota 10 para nota 20, por aí afora. Há coisas muito interessantes. Olha, boas recomendações. Os empresários estão a ouvir o Contas na Hora. Vamos bater a porta da Associação dos Empresários. Existem várias associações e a responsabilidade será, conforme faz a AGT, de quando em vez de mandar para aqui técnicos da AGT, eles também vão mandando os seus membros e assim vamos ter aqui mesa cheia e com temas pertinentes do dia a dia para todos nós, no fim do dia, sairmos a ganhar. Patrocina, muito obrigada por essa sua participação, Cristina. A disponibilidade de sempre. Esperamos contar consigo nas próximas edições do obrigada. Contas na Hora. Eu, com muito prazer, farei sempre presente. Onde estiver a Cristina e a Marinela, estarei sempre eu. Muito obrigada. Também está conosco o contabilista Pereira Mendonça, é membro do CPCA número 2015-2373. Bom dia, Pereira Mendonça, e seja bem-vindo ao Contas da Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, ouvintes da Rádio LAC. Bom dia aos nossos colegas contabilistas. Hoje estamos em festa, a classe de contabilistas e peritos contabilistas. Mas gostava que, por favor, nos dissesse que nota atribuiria ao Contas na Hora de 1 a 10 e porquê? Cristina, atribuir nota, primeiro gostaria de reconhecer a coordenação do Contas na Hora pelo esforço que tem estado a fazer no sentido de levar a mensagem a todos os contabilistas e não só. Também aqui dirigir uma palavra de apreço e de agradecimento na pessoa do nosso presidente, o Dr. Fernando Hermes, que tem estado a abraçar e a acreditar neste programa. E por outra, então, também a todos os nossos colegas que são os ouvintes desta rádio e que fazem audiência, que têm estado a acompanhar todas as quartas-feiras. Quanto à atribuição de notas, gostaria aqui de dizer, e se tivesse que dar uma nota abaixo de 5, seria injusto, porque o Conta na Hora tem sido ouvido e tem sido um meio de comunicação não só para os contabilistas, como já me referi, para também aqueles que não são contabilistas, e a informação tem estado a chegar, as nossas mensagens têm estado a chegar, quer para os nossos parceiros, quer aqueles que não são os nossos parceiros. Por isso, de 1 a 10, eu daria uma nota de 8, que aos poucos vamos melhorando algumas questões, que então um dia vamos ter um Contas na Hora, aquilo que é de todas as expectativas. Quais são os pontos fortes e fracos deste programa? Falando dos pontos fortes, digo que o Conta na Hora tem estado, e como já me referi, a ser um veículo de comunicação. E uma das questões muito importantes que eu continuo a dizer que é muito forte é pelo facto de que temos estado aqui a tratar algumas questões relacionadas com fiscalidade e contabilidade que tenham um impacto na vida dos nossos profissionais e da sociedade. E por outra, também pelo facto de que abraçou um desafio poder levar o programa numa das províncias. E isso foi muito bom, porque ele está a ser só ouvido aqui em Luanda, mas também já teve uma experiência nas outras províncias. E por outra também é aquela situação de permitir com que aqueles colegas que estejam nas outras províncias, onde o programa ainda não foi, também tiveram esse benefício de ter o contato, explicarem as suas ideias, apresentarem algumas questões que afligem no dia a dia e poderem então rever os seus problemas resolvidos, entre aspas, para quem de direito. Por isso digo aqui, do ponto de vista positivo são essas questões. Do ponto de vista negativo, uma das questões que eu queria fazer reparo é pelo facto de que o mesmo tem um período de audiência muito reduzido. Só temos 1 hora e gostaríamos de deixar uma mensagem ao Contas na Hora e aqui na pessoa do seu presidente, que tem estado a abraçar o programa, no sentido de poder estender este programa para 1 hora e 30 minutos. Assim, muitos daqueles assuntos que eram apenas abordados em 1 hora e que não é tempo suficiente, os outros podiam então ser abordados nos 30 minutos adicional. E começar a massificar aqui o programa, levar o programa para as outras províncias.
Que impacto tem o Contas na Hora na vida dos contabilistas e que tema gostaria de ver abordado neste programa? O Contas na Hora tem um grande impacto na vida dos profissionais pelo facto de que muitas das vezes algumas dúvidas, algumas matérias é debatido neste canal de informação e aí os membros, quer a sociedade, conseguem ter uma noção exata de quais são os assuntos, quais são a resolução desses mesmos problemas. Quanto aos temas, gostaria aqui de referir de que o Conta na Hora, e aqui em jeito de sugestão, o Contas na Hora podia pensar também em alguns temas relacionados com a contabilidade versus fiscalidade. Muitas das vezes os temas que aqui estão abordados e que preocupam os próprios profissionais é muito na vertente fiscal. Podíamos também ver a vertente contabilista, até porque os grandes pensadores das ciências contábeis e aqui também jurídica dizem que o lucro tributável é determinado em função do lucro econômico e então quer dizer que a contabilidade primeiro está em primeiro lugar e só posterior é que vai aparecer a fiscalidade. Então seria bom que os temas que estivéssemos a abordar não fosse de forma isolada, só vermos do ponto de vista fiscal, mas começamos primeiro com o ponto de vista contábil, fazer então essa ligação entre a contabilidade e a fiscalidade. Gostaria também ver que em alguns momentos não se faz isso, trazer aqui um debate sobre as questões da contabilidade de gestão. Hoje, as empresas, e até porque faz parte da função da gestão, a organização, as empresas hoje têm um grande problema que é a organização. Se trouxermos aqui este tema sobre a contabilidade de gestão versus organização, e aqui associar com o controle, e aqui tivermos os vários autores que fazem funcionar essa cadeia produtiva, os empresários, os contabilistas, os economistas, etc., nós conseguimos aqui apresentar algumas soluções e deixar algumas recomendações para que esses autores consigam sentir-se motivados e fazer com que a gestão das empresas funcione de forma eficiente. Gostaria também de ver, e aqui hoje está na moda, falar do IVA. E então seria bom que o programa pudesse aproveitar esta via no sentido de que muitos membros que possuem boas ideias e querem contribuir consigam ter essa oportunidade no sentido de ser ouvido e quem de direito, nesse caso que são nossos parceiros, poderem ter noção de que qual é a nossa posição, qual é o nosso descontentamento, qual é o nosso aval sobre esse novo imposto que é o imposto sobre o valor acrescentado. Esses temas é que eu gostaria que fossem debatidos e aqui parabenizar o Contas na Hora por esse aniversário e pelo esforço que tem estado a fazer e aqui em especial a Cristina que tem estado sempre à altura para poder fazer pergunta e questionar os convidados que têm estado a aparecer aqui no Contas na Hora. A equipa Contas na Hora agradece os elogios todos e essas felicitações de todos vocês. Muito obrigada por essa passagem mais uma vez no Contas na Hora. Tenho estado a dizer, daqui a dias és um residente aqui, tens vindo muitas vezes e muito obrigada pela disponibilidade de sempre. Obrigado, Cristina. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje celebra o primeiro ano de existência. Estamos a ouvir vários contabilistas a deixarem aqui várias contribuições. Por enquanto, é o momento de intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Estimado ouvinte, marque na sua agenda. A OCPCA organiza na próxima quarta-feira, 11 de julho, mais uma edição das Quartas na Ordem. Durante a atividade será feita uma apresentação sobre a Lei do Investimento Privado, buscando compreender seu enquadramento geral, mas com algum enfoque a nível das questões fiscais e contabilísticas. A preletora é a jurista Lenisa Sampaio. Participe. Estimados ouvintes, está a acompanhar o Contas na Hora, que hoje celebra o primeiro ano de existência. Estamos a ouvir vários contabilistas e vamos continuar a ouvi-los.
Está connosco também o Salvador António, é membro do CPCA 2015-2712. Salvador António, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, ouvintes da LAC. Bom dia, caros colegas profissionais da OCPCA. Bom dia, sociedade em geral. E parabéns ao programa Contas na Hora. Muito obrigada. Hoje estamos em festa, a classe de contabilistas e peritos contabilistas, mas gostávamos que, por favor, nos dissesse que nota atribuiria ao Contas na Hora de 1 a 10 e porquê? Na verdade, para sermos justos, o programa merece um 8 para já. E vamos explicar a razão de ser o 8, porque eu gostaria muito que fosse já o 10. As razões para serem o 8 têm a ver com aquilo que é o início ter sido bastante resiliente, começar não como gostaríamos que fosse, mas começar com as condições que estão criadas. E nós pensamos que o tempo de antena que nos é concedido talvez fosse alargado para mais um pouco. Em vez de 1 hora vir a ser mais uma, para serem 2 horas. Eu também me refiro a essa pontuação de 8 pelo facto do programa ainda estar restringido a Luanda. Quem sabe fosse mais benéfico se fosse já um programa de âmbito nacional para todos os profissionais que se encontram a nível das províncias que o país tem. Bom, por causa dessas pequenas situações que eu aqui acabei de frisar, vou-me cingir na nota 8. Quais são os pontos fortes e fracos deste programa? Bom, eu vou-me cingir porque eu gosto de ter o meu foco naquilo que é positivo. Negativos, eu não sei o que é isso negativo, porque quando a gente vê as coisas e se concentrar naquilo que é positivo, os negativos até se desfazem, né? Exatamente. Bom, eu vejo de positivo no programa porque ele é um programa que mantém um foco didático. Este programa traz para a sociedade profissional reflexões de contabilidade, de auditoria, e que é bom para os profissionais poderem se autossuperarem, poderem ter, cada dia que passa, mais conhecimentos. O programa tem essa proatividade de trazer aqui uma variedade de matérias que engrandecem a classe, mas também, para além da classe, temos a sociedade em si que se beneficia, sobretudo aquela sociedade que interage com o Estado, com o governo, para que a nossa economia avance. Por exemplo, quando eu olho para os economistas, quando eu olho para os empresários, quando eu olho para os gestores dos mais variados níveis de atuação, quer no setor privado como no setor público, eles se beneficiam com os debates que são feitos aqui no Contas na Hora, porque têm uma visão mais abrangente do que é gestão, do que é fazer contabilidade para que haja de facto produção com clareza, com verdade e com gestão financeira transparente. Salvador António, que temas gostaria de ver abordado aqui no Contas na Hora? Muito bom. Eu, quando vejo no leque de temas que já aqui passaram e que também me lembro ter participado em alguns, os temas, na verdade, poderiam ser diversificados. Mas eu gostaria que viessem aqui temas para debates, temas técnicos, ligados a matérias de contabilidade e auditoria. E talvez pudéssemos ir um pouco mais àquelas outras áreas que estão inerentes à nossa profissão. Esses temas podem ser naturalmente trazidos ao programa na medida em que as necessidades forem surgindo. E eu vou me ater aqui a um tema que eu acho atual e que deveria ser um dos focos desse programa. É a visão que a própria Ordem tem hoje de poder interagir com o Estado angolano para se criar a Comissão de Normalização Contabilística. E por que que a Ordem tem esse foco na criação de uma comissão de normalização contabilística? É visando naturalmente conformar a nossa atividade profissional com os normativos internacionais. Porque não trazer aqui no Contas na Hora matérias ligadas com as IFRS, com as IAs, para que toda a classe de profissionais de Oravante comece a ter noção de como é que se faz contabilidade lá fora, se quisermos estar a falar a mesma linguagem ponto de vista do relato financeiro. Está aqui uma boa sugestão. Exato. É mais uma que entra na agenda do nosso realizador, o Joel Costa, e todos esses temas vão ser abordados aqui, sim senhor. Aliás, essas contribuições é mesmo para fazer a agenda do Contas na Hora. Salvador António, mais alguma recomendação para além desta? Na verdade, está tudo dito. Penso que o Contas na Hora está de parabéns, estão de parabéns os profissionais da classe.
a Cristina, sobretudo que tem estado incansavelmente aqui com toda a vivacidade, apimentando os debates, fazendo com que as pessoas lá que nos ouvem possam tirar proveito das informações que são tecnicamente aceitáveis. E para já, desejar-lhe sucessos e também, sem esquecer, a força que a nossa direção da OCPCA tem dado, né? O apoio que ele tem prestado, sobretudo na pessoa do presidente Dr. Hermes, que desde o princípio confiou em si essa missão muito difícil. Parabéns, hein? Conselho diretivo anterior, dirigido pelo Dr. Júlio Sampaio, foi nesta altura em que começou o Contas na Hora, e na altura o Dr. Fernando Hermes era o vice-presidente do Conselho diretivo. Sim, tem sido uma responsabilidade muito grande, é proibido falhar, e também tenho a agradecer neste primeiro ano. Há um trabalho muito forte a ser feito nos bastidores, que não é visto aqui diariamente, mas é uma equipa, não é só a Cristina só dá voz, mas para trás somos uma equipa e todos interagem, os membros no WhatsApp, o Sr. Santos aqui com a área técnica, o Joel como realizadora, os trabalhadores da LAC do dia a dia, do bom dia, quando precisa de uma coisa, até os senhores que fazem os serviços gerais estão ali a apoiar nisso e naquilo. Acabamos por estar todos de parabéns, todos contribuíram para este primeiro ano. Ninguém faz as coisas sozinhas, é mentira, está sempre muita gente à volta, por isso este primeiro ano a equipa toda está de parabéns, incluindo a própria LAC, que cede esse espaço todas as semanas, continuar a trabalhar e melhorar cada vez mais para chegarmos então à nota 10. Bem haja. Salvador António, muito obrigada por essa participação aqui. Obrigado. Esperamos contar consigo nas próximas edições do Contas na Hora. Que assim seja. Estimados ouvintes, está a acompanhar o Contas na Hora, que hoje celebra o primeiro ano de existência. Depois de ouvirmos os contabilistas, vamos acompanhar os melhores momentos do primeiro ano do Contas na Hora. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. O nosso primeiro convidado é o senhor Júlio Sampaio. Quem é o Júlio Sampaio? Júlio Sampaio é este pequeno cidadão que sou natural no IEP, tenho 70 anos de idade, portanto iniciei a minha atividade profissional mais precisamente em 1971. Comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi no Banco Comercial de Angola, que era ali no edifício onde está o BPC, aquilo era o Banco Comercial de Angola, o BCA, e comecei por trabalhar ali no Gabinete de Estudos Económicos. Fazia análise financeira das empresas que recorriam ao crédito e, portanto, estive lá há pouco tempo. A ideia da criação da Ordem surgiu na sequência. Portanto, nós tínhamos um projeto que era a constituição de uma associação de contabilistas e auditores e depois acabámos por enverdar, seguindo a sugestão do perito do Banco Mundial, que nos aconselhou a partirmos antes para uma Ordem porque queríamos perder tempo, criar a associação, depois passar para a Ordem. E foi o que fizemos. E nessa altura a ideia foi que um grupo de profissionais, e portanto eu se calhar posso me esquecer dos nomes, mas já não posso deixar de referir o Dr. José Luís Gouveia Neto, foi das pessoas que desde a primeira hora acompanhou este processo. Ele fez uma carreira no Ministério das Finanças, foi inspetor do Ministério das Finanças, portanto inspecionava as contabilidades das empresas. Depois foi trabalhar para o Ministério dos Petróleos e teve no gabinete de planeamento e foi uma das pessoas que, entretanto, ele cessou as suas atividades no Ministério e criou um gabinete de consultoria, que acho que ele ainda conserva, e foi das pessoas que logo da primeira hora se ligou a esse grupo interessado em criar a Ordem dos Contabilistas. Outro foi o Dr. André Lopes, que foi vice-governador do banco e que, aliás, ele coordenou este grupo de trabalho durante muito tempo. O Dr. Jaime Bastos, que é o presidente do Conselho Técnico de Contabilidade da Ordem. Esse foi inspetor-geral de Finanças, portanto, fez toda a carreira nessa área. Também foi das pessoas que deu um impulso, no fundo, que integrou este grupo de trabalho que esteve na origem deste projeto que hoje se chama Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. O Dr. Mário Barba, que também trabalhou na Inspeção de Finanças e depois passou a gestor, foi gestor do BAE e ainda continua, é outra das pessoas, digamos, de referência deste processo. Há alguns colegas que infelizmente já não fazem parte dos vivos. Houve um colega do Ministério das Finanças, que era o Dr. Barbosa, que acho que era o diretor de contabilidade, que já faleceu, portanto esteve também desde a primeira hora neste projeto. Houve um colega que é o Frederico Bong, que esse também foi um dos ativistas, que também, infelizmente, já faleceu. Outro foi o Dr. Marcolino Meireles, que também já faleceu, que foi um dos ativistas, e o Marcolino Meireles tinha, de facto, uma particularidade muito interessante, que ele, além de perito contabilista, era jurista e advogado. E, portanto, isto é muito importante, dava-nos uma contribuição muito, muito grande a nível do grupo dinamizador da Ordem, porque tínhamos ali, gratuitamente,
os conselhos de um colega que fazia parte do grupo de trabalho. Infelizmente, ele acabou por falecer, lamentavelmente teve uma morte prematura. Eu seguramente vou omitir, houve outro colega, que era até um cidadão português, que também fez parte desse núcleo inicial, que também já faleceu, que ele depois acabou por se afastar da doença e faleceu. O Dr. Luís Neves estava na profissão, ele estava na CUPAS e conseguindo, a partir do momento em que as coisas entraram já numa certa velocidade de cruzeiro, ele fez parte e teve um papel bastante ativo, portanto assim que acabou por integrar a comissão instaladora. Portanto, o meu papel aí foi um papel como todos os outros. Portanto, queríamos uma ordem e, portanto, era um grupo de trabalho e dávamos a nossa contribuição. Portanto, eu não tive nenhum papel de destaque, nada disso. Portanto, o que aconteceu foi que o Dr. André Lopes, entretanto, foi eleito deputado e, portanto, isso criava algumas incompatibilidades com a liderança do grupo dinamizador da ordem. E, como eu era coordenador adjunto, por decisão dos colegas, que integravam o grupo dinamizador, eu depois acabei por ser o coordenador, na parte final já, até a aprovação dos estatutos. Contabilistas que não fizerem o curso correm o risco de perder a licença profissional para assinar contas de empresas e outras instituições. E para perceber mais sobre o curso de atualização, conversamos com o responsável do Gabinete de Formação da OCPCA, Sr. João Abreu. Dr. João Abreu, o Gabinete de Formação da OCPCA, sabemos que esta carteira, antes da ordem, os números que permitem aos contabilistas assinar contas eram atribuídos, uma espécie de carteira, entre aspas, eram atribuídos pelo Ministério das Finanças. O que é que mudou desde a época de atribuição de carteira pelo Ministério das Finanças, que não era uma carteira na altura, era apenas um número para assinar, até agora em que as pessoas têm que passar necessariamente por uma ordem e por uma formação da ordem e pelo crivo da ordem para perceber que efetivamente são certificados como profissionais. O que é que a ordem trouxe de diferente neste processo? No fundo é um processo. Na altura em que o Ministério das Finanças aceitava e era a única entidade a fazer o registro de inscrições, nessa altura ainda não existia a ordem. O estatuto da ordem foi aprovado em 2010 e, ligando aquilo que o Ministério das Finanças realizou dessas inscrições e aquilo que estatutariamente a ordem tem como atribuições, há uma passagem obrigatória. E também houve, isto é, a quando da aprovação do Estatuto e da eleição dos primeiros órgãos sociais, há um período de transição, de modos a contemplar exatamente essa passagem entre aqueles que estavam inscritos no Ministério das Finanças e que teriam que estar inscritos na ordem. Essa a passagem, a maior parte está feita, mas ainda hoje há pessoas inscritas no Ministério das Finanças a que nós temos os seus dados na ordem e não os conseguimos contactar por alguma razão, provavelmente por desinteresse ou outras. E, portanto, é um processo que provavelmente se prolonga lá por mais 2 anos. Então, em resumo, é que as pessoas que estavam inscritas no Ministério das Finanças, logo que foram eleitos os primeiros órgãos sociais da ordem, criados a respectiva estrutura, os processos transitaram de um lado para o outro. Essa transição, enquanto ordem, obrigou a que a ordem estruturasse o tal curso de atualização. Isto é, esse curso, neste período de transição, propicia a possibilidade de o técnico, o nosso colega, poder ter a sua carteira profissional atualizada sem recurso a um exame e estágio. Estou a falar do período transitório, porque em período normal será exigível o estágio e o exame. É daí que todos aqueles que tenham transitado do Ministério das Finanças para a Ordem sejam obrigados a frequentar esse curso. É a única forma, aliás, já desde 2010 que estes cursos eram feitos, e o primeiro despacho de nomeação da comissão instaladora, da primeira comissão instaladora, e depois o segundo, reconfirmou a importância desses cursos. Quer dizer, reconheceu, por um lado, o trabalho da comissão instaladora, no geral, e, no fundamental, a realização desses cursos, como uma forma de melhor preparar os profissionais para a sua vida ativa. Porque esta profissão provavelmente será daquelas que mais exigências têm em termos de atualização profissional. Os desafios do ensino da contabilidade em Angola.
José Nascimento, contabilista e membro da OCPCA. Os desafios são enormes. Eu não iria começar por falar exatamente dos desafios da contabilidade. Talvez começasse a falar dos desafios do próprio ensino. A contabilidade é uma parte do ensino. O nosso ensino é que está com um problema. O problema é quase grave. Nós temos que atacar as coisas como elas são. O ensino, temos que acreditar que o ensino está mal. E eu gosto muito de dar um exemplo, que é o exemplo daquele professor de ginástica que tem aquela barra, eu não sei qual é a disciplina, tem uma barra e tem umas crianças a darem uns mortais em cima da barra e a criança não cai, não é? Quando um professor consegue fazer com uma criança, até a idade, faz aqueles mortais, aquelas cambalhotas em cima da barra e cai de pé, é um professor sério. Porque o risco que aquela criança cai, bate com a cabeça e morre, é tremendo. Então, ser professor não é da contabilidade, é no cômputo geral. É uma responsabilidade muito séria. Este que é o grande desafio de todos nós, professores, começamos a meter na cabeça que nós temos que começar a ensinar com que a criança não caia daquela barra. Se todos nós começarmos a pensar assim, se todos nós formos a ensinar, vamos acreditar que os problemas vão começar a se dirimir, a se eliminar. A qualidade dos professores na docência da disciplina, em particular a disciplina de contabilidade. Para ser professor é uma vocação. Não é querer ser professor. Tem que ter vocação para ensinar. Dificuldades que os professores encontram com os planos curriculares, que ele encontra um plano, que o plano matérias do 4º ano está a ser dada no primeiro ano. Complica o estudante. Traz um outro problema que é mais grave ainda. Quem são as pessoas responsáveis por prepararem esses currículos para os alunos? Isto é grave, alguém tem que tomar isto, porque não pode, nós, agora em 2017, eu aceito que nós durante muitos anos, eu também fui professor nos anos 80, e ali nós fomos obrigados a dar aulas porque não havia professores. Não é o caso de hoje. Muitos de nós fomos obrigados, entramos para a cadeira da docência porque não havia professores, mas não é o caso. E muitos até foram bons. A AGT responde às inquietações dos contabilistas referentes ao tratamento a dar às contas dos contribuintes cujo número de identificação fiscal inicia com 240, atribuído aos comerciantes em nome individual. Pedimos o auxílio da doutora Maria Africano, da direção técnica da AGT, onde exerce a função de chefe de departamento de cadastro. Doutora Maria Africano. Muito obrigada. Relativamente ao Departamento de Cadastro, que é o Departamento Nacional, nós vamos falar aqui na tipologia dos contribuintes. Com base no Decreto 61/04, que foi revogado aos 27 de julho de 2017 pelo Decreto Executivo 366, o 61/04 tinha a seguinte tipologia: contribuintes do tipo 1, ou seja, são todos aqueles contribuintes que trabalham e têm um salário e lhes é descontado o imposto de rendimento de trabalho. Contribuintes por conta de outrem. Depois, seguidamente, temos os contribuintes do tipo 2. No caso concreto, são os contribuintes que começam por 240. Estão aí enquadrados todos os pequenos empresários, contribuintes em nome individual, que exercem uma certa atividade, e também neste tipo 2 nós temos os profissionais liberais, temos também um grupo ainda na legislação antiga, estão inclusos também contribuintes que pagam o imposto predial urbano. Seguidamente temos os contribuintes que nós denominamos contribuintes do tipo 5, que estão enquadradas todas as sociedades comerciais. E, finalmente, temos os contribuintes do tipo 7, que são as instituições e todas as organizações filantrópicas, cujo o seu objetivo é social. Chamamos à conversa o chefe da primeira repartição fiscal do Luanda, Dr. Afonso Santos, o que dizer sobre o assunto. É importante, sempre que os contribuintes, enquanto sujeitos passivos da relação jurídico-tributária, e tendo em conta também que são a principal razão para o exercício da atividade diária da AGT, possam desde logo conhecer o pacote legislativo fiscal e, consequentemente, por via da Ordem dos Contabilistas ou por via
via de outras ordens profissionais, ter conhecimento mínimo das suas garantias objetivas estabelecidas nas leis e também ter conhecimento da realidade prático-funcional das repartições fiscais enquanto serviços locais regionais. Relativamente à questão do NIF do tipo 2, que me parece que é o grande problema, é a grande razão da celeuma que hoje estamos aqui a discutir. Esse NIF de tipo 2 é desde logo o chamado NIF tipo exclusivo aos profissionais liberais e às pessoas que exercem atividades por conta própria, ou seja, empresas em nome individuais. Portanto, esse NIF, em bom rigor, não deveria constituir preocupação, tendo em conta que a maior parte deles são profissionais liberais e os profissionais liberais, sendo advogados, sendo contabilistas e outros, em princípio, deveriam conhecer os ditames da lei e conhecer, obviamente, as novas alterações realizadas em outubro de 2014, cujos diplomas entraram quase todos eles em vigor em 2015, a 1 de janeiro. Contas da Hora, o seu programa de rádio. Contas da Hora. Ouvíamos os melhores momentos do Contas na Hora. Ontem tivemos a oportunidade de ver o debate na TV Zimbo sobre a implementação do IVA em Angola, onde a OCPCA pela primeira vez esteve presente, bem representada pelo seu membro, Dr. Carlos Pinho, uma representação digna da OCPCA. Estimado ouvinte, marque na sua agenda. A OCPCA organiza na próxima quarta-feira, 11 de julho, mais uma edição das Quartas na Ordem. Durante a atividade será feita uma apresentação sobre a Lei do Investimento Privado, buscando compreender seu enquadramento geral, mas com algum enfoque a nível das questões fiscais e contabilísticas. A preletora é a jurista Lenisa Sampaio. Participe. E assim chegamos ao fim da 48ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.